As nossas obras devem falar por nós. Com Camila Barros. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Quem achou pode dar um amém. Amém. Nós vamos ler a partir do verso 21. Do 21 ao 24. Oh, aleluia! Diz assim: Tendo Jesus passado no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual vendo Jesus, Jairo foi lá e prostrou-se aos seus pés. Prostrou-se aos seus. Completa para mim, por favor, igreja. Prostrou-se aos seus. Aos seus. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te, eu te imploro que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia comprimindo. E você diz amém. Os pés são endereço, os pés de Jesus são o endereço que Jairo procura a fim de que salvação chegue à sua casa, a fim de que cura chegue à sua casa. Mais do que isso, a fim de que ressurreição entre na sua casa. Tudo isso Jairo vai conseguir aos pés de Jesus. Não é tão fácil quanto parece esse movimento. Eu costumo dizer que tem gestos, tem movimentos que aparentemente são muito simples, mas trazem consigo um significado muito grande. Não parece tão difícil aproximar-se aos pés de alguém, sobretudo quando você precisa. Não parece tão impossível se humilhar diante de alguém quando você está diante de uma solução. O movimento, na verdade, é muito rápido. Você consegue fazer isso cronometrado, tanto para quem tem dificuldade ou não, de 2 a 5 segundos. Como é que pode uma vida inteira, de repente, ser decidida com segundos que vão de 2 a 5? Não parece tão difícil. Só que, na verdade, o que Jairo está fazendo é o que eu acabei de narrar aqui. O gesto parece muito simples, mas o significado é muito grande. Muito grande por quê, irmã Camila? Porque a fama de Jesus já percorria Jerusalém e as cidades circunvizinhas a Jerusalém. Ocorre que Jesus, na extensão de 3 anos e meio de ministério aqui na terra, realizava prodígios e maravilhas aonde quer que ele passava. E sem que houvesse nenhuma promoção, nenhum patrocínio, as obras falavam por ele. Ou seja, Jesus era alcançado e ele era conhecido até onde ele ainda não tinha pisado. Porque as pessoas comentavam as suas obras e falavam de tudo que ele fazia. Quando as nossas obras forem maiores do que as nossas palavras, não vamos precisar falar de nós, elas se anunciarão por si. É como diz Provérbios: a mulher que teme ao Senhor será louvada nas portas. Quando o nosso ministério alcança esse nível de maturidade, quando a nossa vida pessoal e o nosso testemunho alcança esse nível de maturidade, nós não precisamos falar nada. Se manifesta na nossa vida o que o apóstolo Paulo disse, que deveríamos ser carta escrita, e não só escrita, mas também aberta para ser lida por todos aqueles que vêm.
Ocorre que a fama de Jesus já se alastrou. E como é que seria diferente? Alguém que chega no final do casamento e multiplica, mais do que isso, transforma a água em vinho. Alguém que chega num tanque e diz ao paralítico: levanta, toma a tua cama e anda. E imediatamente o homem levanta e anda. Alguém que se encontra com um leproso, ele está descendo do monte, o leproso vai subindo para diante dele e diz: se tu quiseres, tu podes me limpar. Ele diz: eu quero, e o moço é limpo na hora. Como Jesus não ficaria tão famoso em tão rápido tempo entre todos eles? Jesus era alguém que aonde passava, o texto diz que afluía uma multidão de pessoas. Essa multidão de pessoas queria tocar, queria chegar perto dele, ou ainda que não o tocasse diretamente, bastava estar no recinto ou no lugar que Jesus ia passar, porque o texto diz que aonde ele passava, a todos ele curava, manifestava o seu poder.